Saúde, saúde, saúde. Vamos, gente, vamos entrando. Saúde. Isso. Dá uma chegadinha para trás, por favor. Tem espaço aí no corredor. Isso. Um pouquinho para trás, gente, por favor. Aê, valeu. Vamos lá, galera. Saúde, saúde, saúde. Por favor, dá um lugarzinho aí, para a senhora. Isso, meu jovem, isso. Beleza. Vamos, galera, tem espaço lá no fundo, O fundo tá vazio. O fundo tá vazio aí, hein? Vamos lá, isso, vamos se acomodando. Valeu, vamos lá. Saúde! Robertão! Vamos lá, Roberto Kikawa. Chega na nossa carreta da saúde. Vamos, Roberto. Vamos lá, tudo bem? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre essa carreta da saúde? Está ótimo. Bom, pode. Bom, boa noite a todos. Na verdade, eu comecei também numa escola pública, né? Então, para mim é uma satisfação imensa. Muito obrigado aos organizadores do TEDx. E eu acho que é aqui que a gente começa a falar um pouco de mudanças, né, de transformação, né, na área de saúde. Eu achei muito interessante do jeito que ela veio dirigindo, mas a carreta da saúde é um pouco diferente disso, né? Não é entra aqui, né? Mas eu queria compartilhar um pouco de como chegamos a isso, né? Como que moveu a tudo isso, né? A gente viu vários exemplos aqui desse médico britânico. E vimos também essa senhora compartilhando. E, realmente, essas fotos elas são constantes. Eu sou médico e vejo isso em vários locais. E até piores, fotos muito piores, que um dia eu posso até mostrar. São situações bem impactantes. Essa foto eu agradeço ao Renato Stocos, porque, na verdade, ela fala um pouco sobre... o que eu estou aqui, né? Por que eu estou aqui, né? Eu acho que o Bibancos ele vai falar aqui um pouco mais sobre isso, mas eu acho que a gente tem que ir por causa da causa, né? Eu estou aqui por causa de uma causa. E ali atrás você está vendo a carreta. Aquilo para mim era um sonho, né? E como que surgiu esse sonho? Morei em Diadema, fui fruto de uma cidade que era muito pobre, de metalúrgicos, de pessoas simples, né? Jogava bola na rua, estudei em colégio público, também estadual, com uma educação muito difícil. E meu pai, nós tivemos também numa fase boa, ele era um administrador de empresas, e depois ele acabou adoecendo. E teve que sair do emprego, do trabalho, ficou desempregado, perdeu o convênio. Ficamos no SUS. E, quando descobriu, ele tinha uma doença muito grave, né, que é a doença que vai acometer agora os nossos dias, que é o câncer. Gente, você imagina você chegar para uma pessoa, até para nós médicos, né, Vera? Chegar lá e falar, você está com câncer. Ou você se imagina alguém chegar ao médico e falar assim, você está com câncer? Você imagina agora, se você fechar os seus olhos, você pensa assim, se eu tiver câncer, o que eu vou fazer? Você imagina a família também. Então, essa foi a situação que a gente foi, correr em hospitais, ir para lá e para cá, e fazendo vários exames, mas o câncer do meu pai era um câncer de laringe, que precisava ser aberta aqui a garganta dele, colocar uma traqueostomia. Eu não sabia nem o que era traqueostomia, gente. O que é isso? Quer dizer que vai cortar a garganta do meu pai, ele vai perder, ele vai ficar aqui respirando com um tubo. E eu e minha mãe, né, a gente olhava assim e falou, não vai fazer isso não, meu pai não tem isso. E a falta de informação, gente, do câncer. Porque o câncer é uma doença que ataca o DNA, a criação, né? O lugar que forma as células. E isso que era a nossa doença. E quando o doente fica doente, a família fica doente. E aquilo foi indo. Minha mãe trabalhando, vendendo salgadinhos, eu espetando,
ela fritando, levando para vender na feira, para a gente trocar hora por algum alimento, e para pagar uma ambulância, como ela falou aqui, para levar o meu pai para a radioterapia, porque se você dependesse naquela época até do SUS era tão difícil. Até que meu pai chegou uma hora que ele só ia tomando soro, e foi mandado para um hospital, gente. Um hospital de segunda linha, que é muito chamado, aquele um depósito, que vocês viram aquele depósito lá de gente, lá de maca, tudo aqui, mas vocês imaginam um lugar bem pior. Um lugar onde tem baldes, onde não existia nem aquela comadre, que é o lugar onde faz o cocô, mas era no balde, gente. Cheirando. Necrose. Podre. Né? E aquilo foi tocando. Foi então quando um casal de médicos japonês, que eu sempre comento aqui, que é o Dr. Michio Ono e a doutora Megumi, vieram na minha casa, visitaram, e eu pedi para eles: tira o meu pai desse lugar, pelo amor de Deus, porque meu pai falava: Roberto, tira eu daqui. Mieko, tira eu daqui. Quer dizer, Mieko era minha mãe. E aí ela tomou ciência e tirou meu pai de lá. E meu pai começou a falar, e falar. E esse foi o primeiro médico que ouviu ele. Gente, porque todo mundo ia lá, só queria falar: não, senhor Roberto, o senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. E todo mundo falando: não, dona Teresa, o senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas lá não, ele parado, só ficou ouvindo. Olha, eu estou assim, eu estou assado. Ele falando em japonês: olha, eu estou sofrendo, não sei como que vai ficar minha família. O meu filho aí é um jovem, ele está tentando aí galgar em estudo. E a minha esposa, como é que vai ficar? Como é que eu fico? Eu vou morrer. Estou com dor, estou sangrando. E a gente procurava várias soluções e nada, gente. E esse senhor, ele cantou até um hino evangélico na época, falando de amor. Meu pai começou a chorar. E você imagina um japonês como eu aqui, né, que eu costumo dizer para todos que eu sou meio tímido, mas meu pai lá naquele momento, chorando. E ele virou e ele falou assim para mim: Roberto, por favor, você tem que ser médico, continue o curso, como esses dois médicos foram, de ouvir, de ser um sacerdócio, de utilizar de um propósito, de um ministério na sua vida, para tentar trazer esse amor que esses me deixaram. Eu vou morrer. E para mim, aquele momento foi um momento muito impactante, porque ao mesmo tempo que eu estava no segundo ano de medicina, estudando toda a fisiologia, tudo, e ao mesmo tempo vendo meu pai, e sabendo que eu estava vendo ele pela última vez, gente. E ele me pedindo para formar. E voltei a fazer o curso, As Arguras da Vida, né? Mesmo esse casal me estimulando, fazendo com que eu conseguisse algumas bolsas de CNPq, que é de pesquisa, tudo, que consegui para poder formar, trabalhando de manhã em medicina, à noite fazendo curso de teologia básica, para aprender, porque o meu sonho depois disso era ser um médico missionário na África. E essa luta, a luta da fome, que eu passei fome também, porque a universidade entrou em greve, e lá eu estava indo para Londrina, me formei em Londrina, e lá entrou em greve e eu não tinha nem como comer, gente. E fui dormir com um copo de água e fui dormir. Eu disse: Senhor, se o Senhor é poderoso, o que o Senhor vai fazer comigo? Porque se meu pai pediu para formar, onde que está o propósito? E ali veio um versículo que até hoje o caminho e que é o mote do projeto, que está escrito em Romanos, né, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. E ali eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Foi aí que começou as ideias. Voltei, fui fazer cirurgia no Hospital Heliópolis, na favela, onde operei muita gente, conheci muitas coisas, operei. Depois fui para o Hospital do Sírio-Libanês, onde tive acesso a um monte de tecnologia. Comecei a atender como médico pacientes terminais em casas, atendendo voluntariamente. E desenhei até um projeto para atender paciente terminal, sabe? Onde pudesse dar toda a assistência possível. Mas todo mundo fala: você é louco, cara. Você está maluco? Você vai fazer como isso? Como que vai ser sustentável? O cara está morrendo. Para que eu vou investir nele que está morrendo?
E aquilo foi acabando comigo também, gente. E aí eu falei, poxa, eu estou lá, e a minha esposa até falou, você vai ficar louco, porque você vai lá, você quase convive com a família, mas eu gosto disso. Eu gosto disso, eu amo fazer isso. É o meu propósito. E, de certa forma, aí fazendo um estágio na França, tive contatos com Médicos Sem Fronteiras, gente, que vão lá na África, colocam boxes de containers de saúde com alta tecnologia, aquilo eu achei fantástico. E voltei para o Brasil, né? Eu fui fazer endoscopia mesmo, então queria fazer paliação, esqueci por um tempo. E continuei fazendo hospice. E aí que é esse atendimento ao paciente terminal nas suas casas. E aí foi então que eu tive uma ideia de começar a fazer algo diferente, né, que pudesse atingir a população, que menos pessoas chegassem a essa fase terminal, que a gente pudesse chegar nesses lugares que ela falou, que a Dona Maria falou, nessas populações distantes de difícil acesso, que é onde a gente pudesse levar diagnóstico, não só fazer a prevenção primária, como todos falam, não pode fumar, não pode beber, tal, bebida alcoólica faz mal à saúde, pode causar câncer, fumar também, não. Fazer também a prevenção secundária, levar a chance de poder fazer a detecção precoce, porque quanto mais eu fizer a detecção precoce do câncer, mais eu posso dar a chance de curar. Então, a gente foi fazer isso. E quando fizemos esse é um emblema, né, que a gente vê a educação, e depois vermelho a educação, depois a saúde, e formamos o Centro de Integração e Educação e Saúde. E fizemos essa carreta e começamos a fazer com que não fosse uma carreta como ela falou aqui, mas uma carreta em que o paciente sentisse que ele era bem atendido, com toda a tecnologia possível, do melhor, porque o projeto era de Deus e tinha que dar o melhor. E fui, então, apresentar essa carreta para a Olympus, que é uma empresa que eu era endoscopista também, fui apresentar, o presidente japonês olhou, nossa, eu posso colocar o Olympus na carreta? Pode, você pode colocar. Falei, ótimo, você pode estar amanhã em Washington? Vou para Washington lá, vamos lá. Fui para Washington. Gente, quando cheguei lá, o presidente americano, Kotsko, ele chegou e apertou minha mão e falou assim, amanhã os equipamentos estão no Brasil, R$1 milhão em equipamentos. Olhei e falei assim, olhei para o Sidney, meu engenheiro, e falei, e agora? Como é que a gente vai fazer? Não tem nem caminhão. Agora tem que desenhar o caminhão. E aí, no metrô, eu falei, Sidney, eu tive uma ideia. Não precisa de dois, precisa de um. Vamos abrir o caminhão e vamos fazer essa coisa linda que hoje está, né, que abrisse, que atendesse 10 especialidades, que a gente viu aqui com equipamentos de alta definição, fazendo ultrassom, fazendo endoscopia, fazendo tudo que a gente pudesse dar para a população. Vamos fazer diferença na sociedade, vamos impactar. E fomos, e hoje estamos aí com essa carreta, visitando vários municípios, para atender essa demanda, para atingir a população. Né? Veja esse senhor aqui que a gente está olhando, é um senhor que foi operado de catarata, gente. Então, a gente tem equipamentos de alta modernidade que permite, com parceria com empresas, fazer cortes de 1,8 em 10 minutos, você colocar uma lente importada, não essas lentes que são mal fabricadas, mas a lente boa, que o paciente possa olhar. Que impacto que a gente começou a fazer, não só no câncer, mas começamos a descobrir o que a Maria Ribeiro falou aqui, que também eram outras doenças que tinham, que necessitavam na população, e hoje atendemos muito mais de 10 especialidades. Hoje nós visitamos essas outras cidades, estamos indo em 4 estados já, Rio de Janeiro, São Paulo, vamos agora para o Nordeste, vamos para o Mato Grosso, estamos em Santa Catarina. E, enfim, nós estamos agora também fazendo parcerias com o SUS, porque não é só a inovação da carreta que eu queria que vocês visitassem o site, que é o www.projetocs.org.br, onde vocês vão ver a abertura da carreta, toda a tecnologia, mas sim a gestão, de a gente poder fazer diferença com o SUS. Porque a Constituição nossa fala que o Estado é dever do Estado dar a saúde a todos e é um direito de cada cidadão. Mas nós, cidadãos, temos que aprender como bem utilizá-los. Então, e mostrar para o governo. Né? E nós atendemos na carreta, veja, nós atendemos todos com ficha pronta. O doente vem com hora marcada. O paciente tem 15 minutos para ser atendido, para ser ouvido. Nós colocamos os aparelhos para que dê mais tempo do médico olhar, falar um bom dia, para estar impactando. Porque você podendo abrir, ouvindo o paciente, tirando a dor dele, com certeza você está trazendo educação para que ele possa ouvir você. E ouvindo automaticamente, você está
prevenindo. Então, por isso, o nosso mote, tratar, educar e prevenir. E não só isso, gente. É importante que nós, empreendedores, na área da saúde, que seja, ou em qualquer área, é importante que também a gente bote a mão na massa, gente. Porque a gente tem que fazer diferença, fazer discípulos. Jesus mesmo, existe um livro que fala, Jesus exaciou, Jesus ensinou cada discípulo dele a conviver, a mostrar junto para os seus discípulos. E eu também tenho essa tendência de querer estar junto, para fazer junto, para mostrar, para formar líderes, formar os chamados stakeholders, né, que o pessoal fala, locais, porque nós queremos não competir com a medicina local, porque cada cultura, é importante a gente atender a base da pirâmide, entender a cultura local. Então é importante que nós possamos levar essa medicina de alta tecnologia, ensinar e capacitar o médico local, onde podemos formar arranjos produtivos locais, onde a medicina local trabalhe, a sociedade, os agentes comunitários dos programas de saúde da família possam trabalhar, seja como enfermeiro, como técnico, tendo acesso a equipamentos de alta tecnologia, o empresariado local também trabalhar, onde o próprio esse arranjo produtivo ele possa ser formadores de agentes comunitários, agentes de mudanças, e aí ele possa ganhar, trabalhar, ganhar o seu sustento e ainda resgatar sua cidadania e dizer, eu ainda ganho e posso transformar e mostrar para a sociedade que eu tenho que zelar por esse bem. E eu posso atender ainda o meu ente querido. Esse é o objetivo do Projeto CIES. E o Projeto CIES, na realidade, também, assim como o câncer ele tem o seu DNA alterado, nós precisamos resgatar esse DNA do médico, de como a sociedade ir para as escolas dizer, olha, precisamos mudar mesmo, precisamos transformar. E eu deixo aqui uma palavra que é o próprio... ele diz o seguinte, né, o Martin Luther King, nós não somos o que gostaríamos de ser, nós não somos o que iremos ser, mas com certeza e pela graça de Deus, nós não somos o que éramos antes. Esse é o nosso objetivo, de transformar. E gostaria de deixar essa pergunta para vocês e dizer que eu luto para que um dia meu pai também, e os meus filhos que estão assistindo também, possam sermos agentes de mudança. Okay? Muito obrigado. Roberto, obrigada. Obrigada.